começando muito bem. Durante todo esse mês nós estaremos aqui, lembrando a todas as mulheres da importância do diagnóstico e, claro, né, do diagnóstico precoce do câncer de mama. Nós estamos aí unidas. Eu fiz inclusive um post no meu Instagram e eu gostaria de compartilhar com vocês, porque nós vamos aproveitar esse mês para falar não só, né, do câncer de mama, mas da sororidade. Então nós precisamos, mulheres, estar cada vez mais unidas. Juntas somos mais fortes, tá bom? E vim, claro, de rosa, né? Vim de rosa, minha personal stylist, a Juliana S. Paixão, segue ela no Instagram, está arrasando, olha só. Ela separou esse look lindíssimo da loja Blitz para que eu entrasse o mês de outubro bem especial. É isso mesmo, viu? Outubro Rosa começa hoje e a gente vai falar durante todo esse mês sobre a importância aí desse nosso mês, né, mulheres? E agradecer a loja Blitz, a loja que assina o figurino, lá tem muitas dicas que vocês podem acompanhar. Mas que tal a gente começar uma semana positiva, uma mensagem positiva, um mês positivo, né? A semana a gente já começou. A partir de hoje, nós estamos dando entrada no mês especial, o fim do ano já está quase chegando. Então presta atenção na nossa mensagem do dia. Não deixe que as dores moldem o seu futuro. Acredite que a esperança pode ser a caneta para que você escreva uma nova história. E é com esse recado que a gente inicia o programa, como falamos bem aqui do início, o mês de outubro de causas tão importantes. E já pensando em conscientização, a mensagem do Outubro Rosa é clara e alerta, inclusive aí, né, para prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. Dados do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, estimam o diagnóstico de 66.280 novos casos só em 2020. Mas também tem notícia para dar esperança. Estudos apontam que quanto mais cedo for o diagnóstico, maiores são as chances de cura, passando até de 90%. E sobre esse assunto a gente vai conversar agora por videochamada com o oncologista Dr. Rafael Lessa. Dr. Rafael, muito boa tarde. Boa tarde, Jaqueline. Prazer estar falando com você e com toda a sua audiência que nos assiste agora. Nós que agradecemos essa atenção. Primeiro, é importante a gente falar sobre o mês, né? Um mês que se inicia, um mês importante para a gente chamar a atenção, um mês considerado aí, né, o Outubro Rosa, um movimento internacional, e a gente aproveita para falar, o senhor que lida diariamente, né, com muitos casos, mulheres que vão ao consultório aí, e eu queria que o senhor falasse da importância desse mês em especial. Então, hoje começamos novamente um Outubro Rosa, né? De suma importância essa campanha que iniciou lá no início dos anos 90 nos Estados Unidos e desde 2002 que a gente vem fazendo aqui no Brasil também, que é justamente isso que você falou, uma campanha para conscientização, né, de toda a população sobre a importância, né, do rastreamento precoce do câncer de mama, para fazer o diagnóstico quanto antes, e também em relação a fatores de risco que são evitáveis para o surgimento do câncer, né, como realização de atividade física, dieta balanceada, entre outros. Então é muito importante que meios de comunicações como vocês, que têm um amplo alcance, estejam divulgando isso, porque faz muita diferença na vida de nossas mulheres. Olha, a gente começa, né, a refletir sobre a importância, a gente se preocupou tanto com o perigo, né, que nós enfrentamos recentemente, ainda estamos enfrentando com a Covid, e aí a partir daí nós começamos a fazer novos hábitos, né? Começamos a utilizar máscaras, começamos a utilizar o álcool em gel, tudo que era possível para que a gente pudesse prevenir, a gente fez. Assim tem que ser também com câncer de mama, né? Então, quanto mais cedo a mulher puder procurar
fazer os exames periódicos, ter um controle melhor da alimentação e fazer uma atividade física, isso vai favorecer muito a qualidade de vida aí dessa mulher, não é, doutor? E esse ano realmente foi um ano diferente, né, para todo mundo, e o que trouxe uma preocupação até um pouco maior para a gente nesse sentido, porque devido ao receio, né, do vírus e da pandemia, que é até compreensível, muitas pessoas deixaram de procurar assistência médica, né, deixaram de fazer os seus exames de rotina, e a gente viu que levantamentos aí da Sociedade Brasileira de Patologia mostrou que houve uma redução de até 70 mil novos casos de câncer diagnosticados esse ano, né? Em relação ao câncer de mama, especificamente, houve uma redução muito grande no número de cirurgias, né, para tratamento e diagnóstico. Então, tudo isso preocupa a gente porque, de certa forma, num futuro aí de curto, médio prazo, isso pode trazer impacto importante, né? A gente sabe que quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura. E a gente tem receio que esses atrasos, né, possam trazer um impacto importante na sobrevida desses pacientes. Então, a conscientização esse ano é ainda mais importante porque a gente precisa reforçar a necessidade que não se atrase, né, a realização dos exames, não se deixe de procurar o médico quando se note uma alteração na mama. A gente compreende o receio do vírus, mas a gente precisa ter consciência também que o câncer não pode esperar. Sim. Doutor, quais são os exames, né, que diagnosticam aí um câncer de mama? Então, hoje o exame de rastreamento e diagnóstico precoce mais utilizado é a mamografia, né? O exame que realmente mostrou um impacto importante no ganho de sobrevida para esses pacientes. A gente sabe que a mamografia é um exame que consegue detectar nódulos de mama muito pequenos ainda, que às vezes são difíceis de serem notados pelo exame físico, até pelo autoexame. Então, a mamografia, quando ela visualiza esses nódulos ainda na fase muito inicial, ela permite com que esse diagnóstico seja feito e que com as chances de cura do paciente sejam muito maiores, inclusive com tratamentos menos agressivos, muitas das vezes. Sim, e é importante, então, né, buscar sempre ir ao profissional a partir de que idade? No caso, a gente deve buscar fazer esse acompanhamento para quem tem algum caso em família, né, seja do câncer de mama ou de algum outro tipo de câncer, é importante que a gente busque mais cedo? Então, via de regra, de uma forma geral, para a população como um todo, a mamografia deve ser realizada a partir dos 40 anos. Obviamente, existem casos mais específicos, pessoas que têm histórico familiar de câncer de mama, principalmente em pessoas mais jovens. Em alguns casos, a gente precisa iniciar essa realização de exames um pouco mais cedo. Mas isso, o médico provavelmente vai poder fazer essa orientação individualizada para cada caso. Né? Sim, e nesse caso, normalmente, existe essa predisposição genética do câncer, de um outro tipo de câncer também, e que a pessoa deve buscar fazer esse tratamento, né, inicial, e essa prevenção também no caso da família? A maioria dos casos de câncer, eles não são hereditários, tá? Câncer de mama hereditário, ele é mais ou menos cerca de 10% dos cânceres de mama. Normalmente a gente pensa em câncer de mama hereditário naquelas pacientes, pessoas que têm um histórico já na família, principalmente em pessoas diagnosticadas mais jovens, com menos de 50 anos. Sim. Mas independente do histórico familiar, todos precisam fazer o exame de rastreamento. Em relação a outros tipos de câncer, é mais ou menos a mesma coisa, né? A grande maioria não tem um fator hereditário de base, né? É uma minoria, mas é importante que se você tem histórico na família, principalmente em pessoas jovens, que sim você procure, né, um aconselhamento para saber se nessa sua família, ou nesse caso, se você precisa começar a fazer seus exames em uma idade mais cedo do que a população geral, né? Sim. Doutor Rafael, uma vez eu ouvi de um profissional que
né, sugestão do autoexame para que a mulher se olhe, se toque, perceba se existe algo, ele é interessante, é importante, mas muito mais importante seria fazer o acompanhamento através de exames específicos, porque quando a gente começa a fazer o autoexame e já percebe alguns nódulos, eles já podem, né, ter sido avançados, e aí não é tão interessante despertar essa vontade da mulher de só fazer o autoexame e esquecer de buscar uma ajuda profissional. Então, assim, é importante a partir dos 40 anos a gente já ir buscar, e a partir daí também, depois, fazer o autoexame, ou o senhor considera que é interessante que a mulher faça esse autoexame em casa? Olha, você foi certeira aí no seu comentário. O autoexame, ele é importante, mas ele de forma nenhuma substitui o exame de mamografia, tá? O autoexame é importante para a mulher conhecer sua própria mama, né, a anatomia da sua mama, e eventualmente, se ela notar alguma alteração, surgimento de algum nódulo, alguma retração, ela imediatamente procurar assistência médica. Mas a gente sabe que o autoexame, ou o exame físico, ele muitas vezes só consegue detectar alterações quando a doença já está numa fase um pouco mais avançada. A Sim. mamografia, ela consegue ver nódulos ainda em estágios muito iniciais. Então, por isso que uma coisa não substitui a outra. Perfeito. Doutor Rafael, nós abrimos aqui, né, um espaço para o nosso público, para as mulheres que estão nos acompanhando especialmente, o WhatsApp do programa, que é o 999359918. Se você está com alguma dúvida, nós estamos aqui com um excelente profissional, o doutor Rafael Lessa, ele que é oncologista. E, doutor, a gente já recebeu aqui uma pergunta da Glaziane. Ela diz o seguinte: eu tenho 27 anos e amamento um bebê de 2 anos. Eu preciso fazer exame de mamografia? Não, se ela não tiver nenhum histórico familiar importante, ela ainda não tem necessidade de iniciar o exame dela de mamografia. Como a gente comentou mais cedo, a recomendação é que seja feito a partir dos 40 anos de idade. Quem amamenta, doutor? Existe aí, né, na verdade, muito mito e muito, né, assunto relacionado, e aí tem, né, também a história de que quem amamenta, quem tem amamentado, existe aí uma maneira também de evitar ter o câncer de mama. Tem alguma relação? A amamentação é um fator protetor para o câncer de mama, com certeza. Então, a gente sabe que mulheres que amamentam têm um risco um pouco menor de ter câncer quando comparadas com as mulheres que nunca amamentaram. Isso não quer dizer que toda mulher que amamente esteja livre do surgimento de um câncer de mama, mas o risco com certeza é um pouco menor. Sim, nós estamos aqui ao vivo, quero agradecer a todos pelo carinho, pela audiência. Estamos falando de um assunto extremamente importante e nós estamos aqui recebendo a participação da Luziane Garcia. Ela quer saber se existe algum tipo de dieta que também ajude a prevenir aí o câncer de mama. A gente sabe que manter uma dieta de certa forma balanceada, uma dieta saudável, associada à realização de atividades físicas, pode reduzir em até 30% o surgimento de câncer, né? Então, isso é uma coisa que a gente bate muito com nossos pacientes. É uma coisa simples de fazer e que faz uma diferença absurda, né, no prognóstico. Então, é um alerta que a gente faz a toda a população, né? Evitar o sedentarismo, tentar manter uma dieta saudável e balanceada, isso faz muita diferença. Sim, nós estamos aqui também recebendo aqui um comentário da Edilene. Ela diz assim: doutor, estou fazendo tratamento de câncer há 3 meses, eu fiz uma cirurgia e tirei a mama direita. E ela, na verdade, quis compartilhar aqui, né, por esse comentário. Então, fazer esse tratamento, fazer a cirurgia, tudo que é orientado, né, isso é importante para que haja aí uma boa recuperação, né, e claro, a gente está aqui para poder ajudar todas essas mulheres que estão nos acompanhando, e muitos casos devem chegar ao consultório, né, com o senhor, com dúvidas. E eu queria entender um pouquinho desse universo. Como é que o senhor se depara, né? Várias
mulheres devem receber o diagnóstico, deve ser muito difícil, né? A gente se coloca no lugar delas, mas é um tipo de câncer que ele consegue, né, fazer com tratamento, cirurgias, ter um resultado de cura, né? Bom, nosso papel, sem dúvida nenhuma, é acolher essas pacientes, né? Tanto os pacientes como a família, né? Chega para a gente realmente com uma notícia dessa que ninguém espera e tentar orientar e da melhor forma possível, tirando as dúvidas, esclarecendo as possibilidades de tratamento, muitas vezes esclarecendo que as chances de cura são altíssimas, as pessoas ainda têm aquele preconceito, né, que teve o diagnóstico de câncer, às vezes elas acham que significa que vão morrer a qualquer momento, e hoje em dia isso não é mais verdade. A gente sabe que quando a doença é diagnosticada no seu início, a gente tem chance de cura de mais de 95% quando o tratamento é feito da forma adequada. Então é nosso papel tentar acolher essas pacientes da melhor forma, realizar o tratamento da forma adequada, né, e tentar fazer com que elas passem por esse tratamento da melhor forma possível. Sim. E depois poder voltar à sua vida normalmente, né, e seguir a sua vida como vinha sendo antes e sem nenhuma sequela ou nenhum desconforto. Sim. Doutor, a Val, ela mandou aqui uma informação e ela tem uma dúvida em relação ao que ela está passando nesse momento. Ela diz: boa tarde, eu tenho 33 anos, mas o meu seio está saindo secreção junto com sangue. Ela deve procurar aí um médico imediatamente? Sem dúvida, sempre que ela notar alguma alteração no exame físico, uma coisa que é nova, que ela não tenha conhecimento do que pode ser, o ideal é que ela procure um especialista para avaliar, tá? E não esperar. A gente ouviu muito, a gente atendeu muitos pacientes nesse período, principalmente agora nesses últimos meses, falando que tinha notado alteração na mama, mas que por conta da pandemia achou que era melhor esperar, com medo de pegar o vírus, e aí acabou acontecendo da tumor ir evoluindo, e quando eventualmente foi procurar um médico, às vezes a gente perdeu tempo, né, e diminuiu a chance, né, de uma coisa que seria um tratamento simples se torna um tratamento até complicado. Sim. Então, qualquer alteração, primeira coisa é procurar um especialista. Aqui também tem a pergunta da Edilza. Ela diz: sou Edilza, nunca tive filho, mas já tirei o útero. Eu tenho chance de câncer de mama? É importante essa relação, né? Muita gente como, né, a informação de que para prevenir o câncer de útero, fazendo a retirada, aí no caso já evita essa predisposição. No caso do câncer de mama, muita gente acha que se retirar o seio, isso vai ajudar. Tem relação? É assim mesmo ou o tratamento depende bastante? Olha, essa questão da Edileuza não foi que mandou a mensagem. O fato de ter retirado o útero não aumenta e nem diminui o risco dela de ter câncer de mama, certo? Ela precisa fazer o rastreamento da mesma forma que as outras mulheres precisam. Em relação a outras cirurgias, obviamente, nas pacientes que retiram as mamas por algum motivo, o risco de surgir algum câncer na mama é menor, porque você tirou já, né, as células onde esse câncer poderia aparecer, né? Sim. Mas não há indicação nenhuma de as mulheres que não têm um fator de risco façam cirurgias para retirada das mamas, né? Isso são tratamentos muito específicos, indicados apenas naqueles casos de pacientes com mutações conhecidas. Sim. Que trazem um risco muito alto para o aparecimento do câncer, e a gente pode estar discutindo essas cirurgias. Isso não é uma coisa que se faz de rotina nem que deve ser feita. Sim. Doutor, aqui tem a pergunta do Eric, que quer saber o que é que causa o câncer de mama. Olha, a gente não tem um conhecimento de uma causa única para o aparecimento do câncer, né? O câncer nada mais é que alterações nas células do nosso corpo, né? Nas células da mama, nesse caso, né? Que estão sempre se multiplicando e por algum motivo, de algum erro nessas multiplicações, alguma célula
ela acontece uma mutação e através dessa mutação essa célula começa a crescer de forma desordenada. Né? A gente sabe que existem alguns fatores de risco, né, que trazem um risco um pouquinho maior para o surgimento do câncer, né, que é a questão da história familiar, mulheres que não amamentam, que nunca tiveram gravidezes, né, o uso de terapia de reposição hormonal ou anticoncepcionais orais por tempo prolongado, entre outros fatores, né, tabagismo, a questão da dieta, como eu falei, sedentarismo, obesidade. Então, são fatores, né, que, de uma forma geral, em conjunto, podem levar a um risco maior do aparecimento do câncer de mama, mas não existe uma causa específica. Sim, doutor Rafael, aqui a gente, né, também tem uma pergunta que é interessante, fala sobre o uso do silicone. Quem tem silicone tem mais chances de ter câncer de mama? Não tem nenhuma relação com o uso de silicone com câncer de mama. Sim. Importante que essas pessoas que colocaram silicone façam as suas consultas de rotina com seu mastologista, façam seus exames como outras mulheres, né? E porque o silicone ele não protege, mas também ele não predispõe ao aparecimento do câncer. Sim, não tem nenhuma relação, na verdade, né? Não. E aí a pergunta final sobre também, né, a da Marina, ela tem 48 anos, ela quer saber se a relação também com o uso do sutiã. Ela diz que sente doer, se isso é normal, não é normal, e se tem alguma relação também com o câncer de mama, o uso do sutiã. Não, esses são todos mitos que a gente ouve bastante, né? O uso de sutiã, pessoas vêm falando sobre o uso de desodorante, né? Como um fator para o aparecimento do câncer de mama. É importante esclarecer que nenhum desses fatores tem relação com o aparecimento. Se ela está sentindo uma dor na mama, é importante ela avaliar, né? Procurar um médico para tentar identificar o que é que está causando essa dor. A gente sabe que nem sempre a dor é necessariamente um tumor, podem ter dores, né, relacionadas a próprias alterações hormonais mesmo do ciclo menstrual, mas se é uma coisa que está incomodando ela, o ideal é que ela procure o médico. Sim. Doutor Rafael, eu quero agradecer demais a participação do senhor em nosso programa. A gente não podia abrir o mês de outubro e o programa Você em Dia, né, sem falar sobre esse assunto, porque nós temos uma responsabilidade muito grande com os nossos telespectadores e a nossa atenção à saúde das nossas lindas mulheres aí que estão nos assistindo. Então, vamos juntos, né, aproveitar esse mês, correr atrás de fazer exame, se cuidar. Não é isso, doutor Rafael? Com certeza, eu que agradeço e parabenizo vocês também, porque vocês não sabem da importância que é um espaço como o de vocês, está trazendo esse assunto e esclarecendo essas dúvidas da nossa população. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Muito obrigada, doutor Rafael.